houve um só pastor. Jesus disse: haverá um só rebanho e um só pastor. E eu convido cada um de vocês para juntos a gente entender o que Jesus queria dizer. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal. O meu nome é Aldair. Que alegria estar aqui com vocês mais uma vez, para falar do Evangelho. A gente tem aqui o objetivo deste canal, tanto de falar do Evangelho, o Evangelho da graça de Deus, como também a gente falar da escatologia. Para a gente entender, todo esse conjunto, todos esses assuntos interessantes da Bíblia, a gente tem que ficar bem livre para a gente ler, fazer temas sobre vários e vários assuntos. E hoje eu quero falar para vocês acerca deste assunto, o bom pastor. Falar para vocês que houve um só pastor. E Jesus que disse. A gente vai ler, hoje a gente vai fazer até uma leitura mais aprofundada dentro de um texto, dentro de um capítulo, para a gente poder dar início, a este assunto tão interessante, que é uma frase de Jesus: haverá um só rebanho e um só pastor. Mas nós precisamos trabalhar esse assunto dentro do texto, dentro da Bíblia. Nós precisamos procurar, então, entender o que Jesus queria dizer com isto. Hoje a gente vê que existe vários e vários abençoados, pessoas que são filhos de Deus, pessoas abençoados por Deus com todas as sortes de bênçãos. Muitas das vezes são pessoas que seguem um sistema e não têm entendimento aprofundado das Escrituras para entender o que Jesus queria dizer de fato e de verdade, e acaba tendo títulos de pastores. Eu queria deixar aqui, então, neste momento, a minha palavra. Eu leio a Bíblia, eu procuro aqui, então, dentro deste canal, trazer os entendimentos acerca das Escrituras, mas não tenho nada pessoal contra ninguém. Pelo contrário, eu respeito e eu amo todas as pessoas. Então, tem tantas pessoas que eu conheço que são, que têm títulos de pastores, mas são pessoas humildes, são pessoas boas, pessoas que são realmente filhos de Deus. Às vezes não têm o entendimento da graça de Deus, não têm o entendimento do Evangelho da graça que foi pregado pelo apóstolo Paulo, não têm o entendimento, às vezes, da escatologia já consumada. Então, por isso, eles seguem um sistema onde que eles têm títulos, têm diplomas, têm títulos de pastores, mas não conseguem entender a verdade que Jesus deixou, a verdade das Escrituras. E o nosso canal tem esse objetivo de ler com simplicidade, respeitosamente, respeitando as outras pessoas, que às vezes não alcançaram o entendimento ainda da verdade do Evangelho. A gente procura trazer aqui o entendimento e sempre vocês podem ver, eu não tenho nada contra ninguém, nada pessoal direto. Eu não tenho a intenção de denegrir a imagem das pessoas, eu não tenho a intenção de falar diretamente mal de ninguém. Pelo contrário, eu respeito e amo todas as pessoas. O nosso objetivo é trazer o entendimento perfeito das Escrituras. E hoje a gente vai falar sobre esse tema maravilhoso que é o bom pastor. Olha, Jesus diz algo interessante em João, capítulo 10, no versículo 16. Ele diz: tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. É necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. Olha, Jesus aqui, antes da cruz. Tudo isso é interessante. Quando eu falo assim, antes da cruz, tudo isso é interessante. Por quê? Nós precisamos entender, conhecer e entender o Jesus de Nazaré e o Cristo ressuscitado. Jesus antes da cruz e o Cristo ressuscitado depois da cruz. Isso tudo é muito importante, a gente separar estas coisas. Jesus aqui, então, está antes da cruz. E ele está falando que haverá um só rebanho e um só pastor. A gente vê que o verbo aqui, haverá, está no futuro. Claro, Jesus estava iniciando a vida pública dele. E ele, como a gente sabe muito bem, Jesus, ele foi dado a ele todas as coisas. O Pai colocou Jesus como um mestre, como um doutor. Jesus, então, se colocou como pastor. E a gente precisa entender também um pouco da cultura judaica. Dentro de qual cultura que foi falado esta frase de Jesus? Haverá um só rebanho e um só pastor.
A cultura judaica, ela era bem conhecida e por todos ali, por todos os judeus, essa questão de pastor, de pastorear ovelhas, né? Os animais lá no pasto. Como Davi. Davi, a gente vê que Davi, ainda um jovem ainda, foi ali escolhido por Deus para ser o rei de Israel. Quando o profeta Samuel chega na casa do pai de Davi, o profeta então começa a procurar por um homem que Deus tinha enviado ele. E nenhum dos irmãos de Davi serviu. E o único que serviu, então, que foi escolhido por Deus, foi o Davi. E Davi estava onde? Davi estava pastoreando ovelhas. O que é pastorear ovelhas? É você, então, ajuntar ali o rebanho, já que dentro de um determinado redil, dentro de um determinado curral, conhecido aqui na nossa cultura curral, não tem um alimento, né, um alimento bom, um alimento saudável, é necessário então de que o homem ajunta ali as ovelhas e vai conduzindo elas até um alimento, até um local onde que tem alimento, onde pode se encontrar um alimento saudável, um bom alimento, um bom capim, né, um mato ali agradável para que se tornasse então os alimentos das ovelhas. Assim era a função de Davi. Davi então estava longe, mais longe mesmo, pastoreando as ovelhas, dando alimento às ovelhas. E olha, Jesus não é diferente. No decorrer dos nossos vídeos, do nosso canal, nós vamos entender a sombra. O apóstolo Paulo fala que todas as coisas do antigo pacto era só uma sombra e que Cristo é a realidade. Até esse fato narrado na Bíblia, o acontecimento que ocorreu com Davi, ele fazendo então ali sendo um pastor de ovelhas e logo em seguida se torna rei, isso na verdade era só uma sombra. Esse acontecimento de Davi apontava para Jesus, apontava para Cristo. Davi, pastor de ovelhas. Davi, rei de Israel. Assim também aconteceu com Jesus. Jesus se colocou como pastor das ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas Jesus, ao morrer na cruz, por isso que eu disse antes aqui, o antes da cruz e o depois da cruz. Mas Jesus, ao morrer na cruz, ele não continuou sendo pastor das ovelhas perdidas da casa de Israel. Jesus se tornou rei, rei dos reis e senhor dos senhores. E isso é um fato. Não tem como a gente abrir de mão. Jesus teve ali um período como pastor das ovelhas perdida da casa de Israel. Por isso o nome do tema, houve um só pastor. Porque houve mesmo, houve um só pastor. Entendeu? Jesus, no momento, ele falou, haverá um só rebanho e um só pastor, porque ele estava fazendo ali a função de pastor, e ele também ia conduzir as ovelhas, que eram os filhos de Deus, que estava perdido ali na casa de Israel, formando então o conjunto ali, formando o rebanho, formando a igreja de Cristo. Mas esse pastor, que era Jesus, ele estaria conduzindo essas ovelhas até um determinado ponto. E no decorrer dos nossos vídeos nós vamos entender, né, essas questões aí, dessa questão de tempo, né, onde Jesus estava como pastor. Jesus na cruz, ao morrer e ressuscitar, ele sentou à destra de Deus. Ele deixou de ser pastor das ovelhas perdidas da casa de Israel, diretamente ali, fisicamente. É preciso a gente entender isso, porque o Cristo ressuscitado, é claro, todas as coisas foi concedido a ele. Ele então sentado à destra de Deus, ele então começou a governar todas as coisas com o poder da sua palavra. Ele então escolheu os 12 apóstolos, não é isso? Deixou eles com a missão ali de pregar o evangelho, de levar o evangelho da circuncisão às ovelhas perdidas da casa de Israel. E este evangelho que foi levado através dos apóstolos às ovelhas perdidas da casa de Israel, estaria juntando as ovelhas, né, em torno de quem? Em torno de Cristo. Assim também o Cristo ressuscitado fez com o apóstolo Paulo, escolheu Paulo para ser um apóstolo, para pregar aos gentios, conduzindo também as ovelhas que estariam dispersas, né, nas demais nações, e formando ali um só rebanho. Mas Jesus não ficou permanente fisicamente, né? É preciso a gente entender isso. Jesus, antes da cruz, era ele mesmo. Ele não usava um bastão, né, uma vara, como Davi lá no meio do mato, para poder juntar as ovelhas, para conduzir as ovelhas a um alimento. Ele usava a própria palavra. E o alimento que curava as ovelhas, que purificava as ovelhas, que limpava as ovelhas, era a sua própria palavra. Era o instrumento que Jesus usava, a sua própria palavra. Mas fisicamente,
presencialmente ali entre as ovelhas perdidas da casa de Israel. Jesus encerrou na cruz. Ele é aonde que ele escolhe então os 12 apóstolos. E depois o Cristo ressuscitado escolhe também o apóstolo Paulo para continuar esta função de ajuntar as ovelhas. Mas ele não continuou sendo o pastor das ovelhas. Ele se tornou, foi rei. Ele começou então a governar todas as coisas. Ele governava os apóstolos, ele dava entendimento aos apóstolos para que os apóstolos fossem então atrás das ovelhas perdidas da casa de Israel. O governo agora do Cristo ressuscitado era superior ao pastor das ovelhas. Era superior, ele alcançou algo supremo, ele sentou à destra de Deus, ele tomou a posição como se fosse o próprio Pai ali. Ele era o próprio Pai, aliás, não como se fosse o próprio Pai, ele era o próprio Pai na pessoa do Filho, na pessoa do homem ali, que era o Cristo ressuscitado e que se tornou Espírito, governando todas as coisas com o poder da sua palavra. Mas Jesus ainda, antes da cruz, ele fala que haverá um só rebanho e um só pastor. Nesse vídeo de hoje a gente vai fazer uma leitura aqui rápida, só para a gente trazer um entendimento, né, do que Jesus queria dizer. Mas é claro, tem tantas coisas importantes dentro desse texto que eu vou ler aqui hoje, que preciso às vezes da gente trabalhar cada versículo, trabalhar cada ponto deste assunto, desse tema, porque ele é muito rico, né, em informações. Não tem como a gente trazer todas as informações aqui nesse vídeo de hoje, a gente vai fazer simplesmente uma leitura, para a gente entender um pouco dentro de qual contexto que Jesus estaria falando que ele haveria só um rebanho e um só pastor. Mas no decorrer dos nossos vídeos, nós vamos trazendo, né, o entendimento de cada versículo, de cada ponto importante. É interessante que você também participe com a gente, deixe no comentário, né, depois que a gente fizer a leitura, deixa no comentário aí o que você achou, qual ponto desse texto que a gente vai ler aqui hoje que você gostaria de saber, que você gostaria de entender, que a gente vai procurar também, né, ter entendimento alinhado com o Evangelho e vamos trazer para vocês aqui, né, no decorrer dos nossos vídeos. Se você não é inscrito, já é o momento de você se inscrever no nosso canal. E nós vamos para a leitura, para a gente caminhar para o encerramento do vídeo. Olha, João capítulo de número 10 é uma leitura que a gente vai fazer a partir do versículo 1, a gente vai até o versículo 21. A gente vai ler bastante aqui hoje, para a gente trazer aqui então o texto onde Jesus está falando essa frase, que haverá um só rebanho e um só pastor. E olha, já vou deixar uma dica aqui também. Muitas vezes a gente não pode ficar preso só em versículos. Nós precisamos ler todo o contexto. Se preciso, ler todo o capítulo. Olha, neste caso aqui, eu indico vocês, é preciso que vocês leiam também para ter um entendimento melhor ainda, que vocês leiam até o capítulo 9, exatamente. Por quê? O capítulo 9, a Bíblia é separada em capítulos e versículos. Mas nós não podemos ficar presos, né, simplesmente em capítulos e versículos. Nós precisamos ter a informação geral da Bíblia, da mensagem que a Bíblia quer trazer para a gente. E a gente pode observar aqui, em João capítulo 9 e no capítulo 10, que é um texto só. É um acontecimento que está acontecendo. É Jesus fazendo uma cura no capítulo 9 de um cego de nascença. O cego de nascença, ele é questionado pelos fariseus. Quem é que fez isso? Quem é que te curou? E curou ele num dia de sábado. Aí os judeus não aceitavam que fazia nada no dia de sábado. Já foi o motivo para eles implicar com Jesus. E o cego então vira e fala para eles, olha, eu não sei, só sei que eu era cego e agora eu vejo. Então o cego deu testemunha de que o homem que curou ele fez a obra perfeita na vida dele. Ele era cego e agora ele estava vendo. E começaram então uma discussão, né? Eles batendo de frente com esse rapaz, com esse cego de nascença, chamaram os pais dele para saber se realmente ele era cego mesmo, de nascença. Tudo isso aconteceu no capítulo 9. E o cego então, o rapaz que era cego então, bate de frente com os religiosos, com os fariseus, fala com eles, olha, vocês estão querendo também seguir esse homem que me curou? E eles ainda ficam mais chateados com o cego e acabam expulsando o rapaz, né, do meio deles, daquela ambiência de dentro do templo. Eles acabam expulsando o cego ali daquela sinagoga. E o cego então, ao andar, ao sair, né, após ser expulso, ele então acaba tendo um encontro. Jesus vê falar que ele foi expulso e Jesus encontra com ele. Jesus encontra com ele e pergunta para ele se ele crê que fez aquela obra na vida dele. E ele fala, sim, Senhor, claro que eu creio. Fala para mim quem que é. Jesus ele fala, sou eu que estou falando com você. E Jesus
vê que tinha ali os religiosos, os fariseus, junto com o cego, Jesus então, no capítulo 10, Jesus começa a falar diretamente para eles. Olha o que Jesus fala. Jesus, sabendo que eles tinham expulsado o rapaz de entre eles, Jesus então vai falando desse jeito, diretamente para os fariseus, para os religiosos. Os fariseus, aqui por Jesus, nesse capítulo 10, é tratado como pastores. Por quê? Pastor, em sentido espiritual, é um guia. É alguém que se colocava ali antes da cruz, que se colocava como um guia espiritual, como alguém que conduzia as pessoas à palavra de Deus, a um alimento, que conduzia as pessoas até Deus. Então ali poderia ser um sumo sacerdote, podia ser um sacerdote, podia ser um escriba, um fariseu que formulava as leis. Todos esses homens, eles considerados como pastores, né? Os sacerdotes, os fariseus, os escribas, considerados como guias espirituais. O povo judeu confiava neles. O povo judeu deixava ser guiado por esses homens que tinham títulos, né? Que eles tinham, era intitulado como sacerdotes, como sumos sacerdotes, como os fariseus, como os escribas, como pastores. Conduzia o povo. Então assim, Jesus vai falar, João capítulo 10. Eu asseguro a vocês que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre-lhe a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Depois de conduzir para fora todas as ovelhas, vai adiante delas e estas as seguem, porque conhecem a sua voz. Mas nunca seguirão um estranho. Na verdade, fugirão dele, porque não reconhece a voz dos estranhos. Jesus usou esta comparação, mas eles não compreenderam o que lhes estava falando. Então Jesus afirmou de novo: digo a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouvirão. Eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo, entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Eu sou o bom pastor. Jesus se colocou como o bom pastor. Jesus diz, todos que vieram, todos os sacerdotes, os sumos sacerdotes, todos os escribas, todos esses que fazem parte do clero religioso judaico, antes da cruz, Jesus estava falando, todos vocês que têm títulos, vocês são ladrões e assaltantes. Vocês estão pulando o muro. Vocês não entram pela porta. Jesus está falando para eles. Jesus aqui está falando aqui, quando ao encontrar com o cego que ele tinha curado, Jesus está falando com os fariseus, com os religiosos que estavam ali, juntamente com eles ali naquele momento. Jesus está falando para eles. E Jesus continua, eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. O assalariado não é pastor, porque os fariseus, os escribas, os sacerdotes, os sumos sacerdotes trabalhavam por dinheiro. Eles tinham ganhos, eles eram assalariados. Eles eram guias, eram pastores, mas eles tinham salários. Jesus está falando para eles, todos que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes. Eu sei, meu amado, que às vezes você não teve a revelação do que Jesus está falando aqui. Né? Às vezes você pega essa palavra ladrão e assaltante aqui e coloca em outras pessoas, mas não, aqui Jesus estava falando com os religiosos da época dele, antes da cruz. Os fariseus, os sacerdotes eram constituídos, tinham títulos de pastores, eles que conduziam o povo. Então Jesus está falando para eles, eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Os assalariados não é o pastor a quem as ovelhas pertencem. Assim, quando vê o lobo, vem, abandona as ovelhas e foge. Então logo ataca o rebanho e dispersa. Ele foge porque é assalariado e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, Jesus falando. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas minhas ovelhas.
tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Jesus aqui está conversando com eles, é como se Jesus estivesse apontando para Jerusalém, para o templo, para onde tinha a lei de Moisés, para onde se aprisionava as ovelhas, porque as ovelhas, os judeus, os filhos de Deus, eles estavam presos debaixo da lei de Moisés, frequentando o templo de Salomão. Olha que um cego é curado e é expulso do meio deles. Jesus, ao encontrar com o cego, vai falando então exatamente essas coisas. Jesus fala, eu tenho outras ovelhas que não são deste aprisco, que não é pertencente a esse templo de Salomão. Eles não estão aprisionados aqui, eles estão em outro aprisco. Jesus fala, olha, vamos ler. Tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. É necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. Então Jesus deixa bem claro, ele estava conduzindo as ovelhas. Quem que eram as ovelhas aqui? Os judeus, que pertenciam à lei de Moisés, mas que eram filhos de Deus e que eram chamados por Jesus para sair para fora, para ser conduzidos e formando um só rebanho. Jesus então fala, olha, por isso é que meu Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retorná-la. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou por minha espontânea vontade. Tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Esta ordem é que recebi do meu Pai. Diante destas palavras, os judeus ficaram outra vez divididos. Muitos deles diziam, ele está endemoniado e enlouqueceu. Por que ouvi-lo? Mas outros diziam, estas palavras não são de um endemoniado. Pode um demônio abrir os olhos de um cego? Então começou, a criar essa divisão entre o povo. Uns querendo dizer que Jesus estava louco, estava endemoniado, e outros querendo dizer, não, isso não tem condições de ser de uma pessoa louca, de uma pessoa endemoniado. Endemoniado não pode abrir os olhos de um cego. É exatamente isso. Sei que o tema já ficou muito grande, devido a esta leitura, mas eu estou trazendo essa leitura e já é conhecida de todos, essa leitura, eu sei que é. Mas eu trouxe essa leitura para a gente ver, como eu fiz o comentário do capítulo 9, que é muito importante para cada um de vocês. É interessante a gente entender dentro de qual contexto que Jesus estava falando que haveria um só rebanho e um só pastor. Jesus, então, ele se colocou como um só pastor, o verdadeiro pastor. E Jesus deixa claro que todos aqueles que eram os religiosos que vieram antes deles, mas que tinham salário, que ganhava, eles recebiam o dízimo dos irmãos. Então eles viviam do dízimo dos irmãos. Este é o salário. Eles recebiam ofertas dos irmãos, as 12 tribos. A tribo de Levi trabalhava no sacerdócio. Esta tribo recebia das outras 11 tribos. É dentro desse contexto que Jesus está falando. Jesus está falando, todos que vieram antes de mim, ganhava, tinha salário, ganhava, era remunerado. Jesus aos apóstolos ele fala, vocês receberam de graça, vocês dão de graça. Vocês não podem ter salário. Não chame ninguém de mestre, não chame ninguém de pastor. É esta que é o ensinamento de Jesus. Todos vocês são irmãos. Eu estou deixando aqui uma mensagem muito, mas muito profunda para vocês, cada um de vocês meditar. Você tem um guia espiritual, você tem um pastor na sua vida, você deposita a confiança sua neste homem que tem um título de pastor, que é um guia espiritual. Eu respeito você, respeito muito a sua fé, respeito também o seu guia, o seu pastor. Não estou aqui contra a fé de ninguém, contra a crença de ninguém. Pelo contrário, outrora eu também tinha esta mesma fé. Eu também acreditava em um homem como um guia espiritual, como um pastor sobre a minha vida. Mas ao ler as Escrituras eu vi que houve um só pastor. Não houve 2, 3 e nem nunca haverá. Sempre houve um só pastor. Eu vou estar encerrando aqui. Se você gostou da mensagem, já deixa seu like. Se inscreve no canal, se você não é inscrito. Deixa no comentário aí o que você achou desse vídeo. E nós voltaremos em breve. Vou trazer aqui mais um tema falando sobre essa questão de pastor. E olha, aí sim, nós vamos entender por que Jesus estava falando isso, que haveria um só pastor. Jesus estava com uma missão ali. Não é à toa que em João capítulo 10,
Jesus se coloca como bom, como único e como que haveria um só pastor. Não é à toa, foi a pedido do Pai. O próximo vídeo nós vamos falar sobre isso. Sabia que o próprio Pai colocou essa ordem, mandou um profeta falar que haveria um só pastor? Jesus, na verdade, está cumprindo-se uma profecia do Criador? Exatamente, Jesus não está aqui se colocando como um verdadeiro pastor por conta própria. Ele está cumprindo uma profecia do Antigo Testamento. E nós vamos trazer aqui no próximo vídeo. Olha, o vídeo ficou muito longo. Eu precisava falar, né, um pouco aqui para a gente entender um pouco desse João 10, que é tão conhecido, mas muitas vezes a gente só apega na frase Jesus é o bom pastor. Mas dentro de qual contexto que Jesus estava falando isso? Claro que ele foi o bom pastor, sim, mas nós precisamos entender isso. E este é assunto para toda a nossa vida. Em toda a nossa vida dentro desse canal, nós vamos buscar entender essa questão. Olha, até o próximo vídeo. Um grande abraço a todos vocês e nós vamos voltar em breve.